Sobre a proteção de Deus, presentes os auditores Tiago Barbosa Cordeiro e Cláudio Augusto Canha, e ainda o procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta a 37ª sessão ordinária da 2ª Câmara de 2015. Ausentes os conselheiros Nestor Batista e Fernando Augusto Melo Guimarães, por motivo de férias. Ficam convocados para a composição de quórum os auditores Tiago Barbosa Cordeiro e Cláudio Augusto Canha. Submeto a ata número 36, de 7 de outubro de 2015, para homologação. Está homologado. Conforme previsto no artigo 4362 do Regimento Interno, concedo oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Senhor presidente. Auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Senhor presidente, para comunicar devolução de processos da pauta do conselheiro Nestor Batista, os processos 804-54112, 805-57212, 805-69612, 805-72612, 805-86612, 805-88212, 806-81112, 806-88912, 816-13212, 914-9613, 110-51913, 218-06913, 749-82013, 760-72613, 952-0814 e 938-40514. Ainda, senhor presidente, para solicitar a inclusão em mesa do processo 758010 de 2015, que trata de certidão liberatória requerida pelo município de Rancho Alegre. Devidamente anotado. Auditor Augusto Calcanha. Senhor presidente, para comunicar que deferi o sobrestamento na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal do ato de inativação 14.22.6014, haja vista a uniformização de jurisprudência 80.689.815, e na Diretoria de Contas Municipais, a prestação de contas municipal 14.95.6107 de Guaratuba, haja vista incidente de constitucionalidade acerca do artigo 5º da Lei 10.028. Obrigado. Devidamente anotado. Eu também gostaria de comunicar no início dessa sessão, com fundamento no artigo 140, inciso 3º, Lei Complementar 103 de 2005, e no disposto pelo artigo 134, inciso 5º do Código de Processo Civil, declaro meu impedimento para relatar processo da Paraná Previdência a partir da data em que o senhor Rafael Iatauro venha a ser o atual dirigente do órgão. Deixo livre a palavra. Para relato da sua pauta, concedo a palavra ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Eu inicio o relato pela certidão liberatória requerida pelo município de Rancho Alegre. Solicitei a inclusão em mesa. É o processo 758.010/2015, a instrução da Diretoria de Contas Municipais, a informação é no sentido de que o Poder Executivo de Rancho Alegre não atendeu ao disposto na Instrução Normativa 105/2015 desse Tribunal, que configura a agenda de obrigações. Aponta falta de publicidade do relatório de gestão fiscal, dos relatórios resumidos da execução orçamentária do terceiro bimestre, entre outras circunstâncias. Em relação a esses relatórios, faz menção a dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal que impediriam a concessão da certidão liberatória. Opina, então, pelo indeferimento da certidão. A Diretoria de Análise de Transferências afirma que, no âmbito de suas atribuições, não há óbice à concessão da certidão. A Diretoria de Execuções
informa que o município não está apto a obter a certidão em face de pendência decorrente do Acórdão 743 de 2008 do Tribunal Pleno, que, em recurso de revista, manteve a decisão de negativa de registro de admissões. Então, afirma que não pode o município obter a certidão em face dessa pendência. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal indica justamente a pendência afeta aquela unidade referente à decisão não cumprida que foi mencionada pela Diretoria de Execuções. Sugere a revisão do trâmite do processo de certidão liberatória, a fim de que seja retirado o encaminhamento deles à Diretoria de Controle de Atos Pessoal, tendo em vista que a certidão em comento somente pode ser impedida à vista de descumprimento de decisão desse tribunal a partir de 2005, ao passo que a unidade competente para se pronunciar a respeito do cumprimento de decisões é a Diretoria de Execuções. O Ministério Público de Contas, com fundamento nas manifestações da Diretoria de Contas Municipais, da Diretoria de Execuções, da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, opina pelo indeferimento da certidão requerida. O voto que apresento, ele afasta como razão de impedimento à emissão da certidão liberatória a questão do descumprimento da agenda de obrigações, tendo em vista que não há previsão legal vinculando a observância dessa agenda de obrigações a possibilidade de concessão de certidão liberatória. Apenas o artigo 85 da Lei Complementar atribui o óbice à certidão liberatória no caso de descumprimento de decisão desse tribunal. De forma que, em relação a esse item apontado pela DCM, não haveria a vedação no meu modo de ver. Fica, no entanto, a vedação por conta do descumprimento de decisão. É uma situação bastante peculiar, pois nesse processo de admissão de pessoal em que a decisão ainda não foi cumprida, o relator, o conselheiro Durval Amaral, chegou a prorrogar, na verdade, suspender o óbice para a emissão de certidão liberatória online por um curto período. E, depois disso, o processo ainda está tramitando, e eu entendo que, tratando-se de matéria de competência do conselheiro Durval Amaral, fica, então, até decisão do mesmo, impedida a concessão de certidão liberatória ao município de Rancho Alegre do Oeste. Então, na verdade, é só Rancho Alegre, né, senhor presidente? Então, a proposta fica pelo indeferimento da certidão liberatória. Pelo indeferimento, aprovado. Tenho agora da pauta ordinária uma tomada de contas extraordinária, o processo 570981 de 2009, é uma tomada de contas instaurada com o intuito de apurar responsabilidade por irregularidades identificadas no curso de uma inspeção realizada pela, então, diretoria jurídica, no caso, com as competências também da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, no município de Nova Fátima, no período de 31/8 a 4/9 de 2009. Foi feita uma comunicação de irregularidade, da qual se originou o processo, na qual ficou referido que o município possui em seus quadros os cargos comissionados de eletricista, nutricionista e psicólogo, em ofensa ao artigo 37.5 da Constituição Federal. Também se apontou que diversos processos de aposentadoria, são, se não me engano, 6,
haviam sido encaminhados ao município para esclarecimentos adicionais em diligência e não foram devolvidos a esse tribunal, motivo pelos quais esses benefícios tratados nesse processo permaneceram sem ter sua legalidade apreciada. Foram citados os prefeitos municipais de Nova Fátima na gestão 2009-2012 e na gestão anterior, 2005 a 2008, respectivamente o senhor Nilson Xavier e o senhor José Delanhol. O processo teve várias diligências, várias manifestações e, ao final, foram devolvidos todos os processos. Foi editada uma lei criando esses cargos efetivos, de modo que a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, ao final, opina pela extinção da tomada de conta extraordinária, eis que foram sanadas integralmente as irregularidades apontadas. O Ministério Público segue nesse entendimento, ratifica esse entendimento, também opina pela extinção da tomada de conta extraordinária. Eu aqui discordo dessa solução, entendo que o fato de que essas irregularidades tenham sido sanadas ao longo de um bom período não impede ou não geraria, por consequência, a extinção do processo por perda de objeto ou qualquer outro argumento que fosse. Entendo, quanto à falta de devolução ou a demora na devolução de processos de aposentadoria encaminhados em diligência, que não seriam esses processos, essa falha não seria fundamentadora do mérito dessa tomada de conta extraordinária. Seria o caso, então, de se aplicar multas pela falta de devolução. Em relação aos provimentos de cargos em comissão de eletricista, nutricionista e psicólogo, a questão me parece bem clara, é uma irregularidade que até em determinadas prestações de contas fundamenta o mérito pela irregularidade das contas, mas aqui no caso, considerando essa resolução ao longo do tempo, esse tramitar, entendo que esse item possa ser objeto de ressalva. Ressalva, no caso, em relação às contas do senhor Nilson Xavier, que foi a pessoa, o gestor que efetuou essas nomeações comissionadas irregulares. E as contas do período, então, do senhor José Delanhol ficariam regulares e, diante da falta ou da ausência do estabelecimento do nexo causal entre as falhas na devolução, ou seja, não ficou pela instrução atribuído a quem teria tido a responsabilidade pela não devolução desse processo, eu deixo de propor a aplicação da multa correspondente. Então, em resumo, a proposta é pela regularidade com ressalva das contas do senhor Nilson Xavier, regularidade das contas do senhor José Delanhol, sem nenhuma penalização. Em discussão, aprovado. Tenho um ato de inativação da Paraná Previdência, é o processo 200.330 de 2013. Trata-se de análise da legalidade de concessão de reserva remunerada ao militar Azevir Adir Comers, na patente de cabo. Foram feitas diligências e a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, ao final, opina pela legalidade de registro do ato, sugere a aplicação de multa ao gestor pelo não cumprimento de diligência
a multa seria do artigo 87, a multa indicada, do 87, inciso 3, a linha F da Lei Complementar 103/2005. O Ministério Público de Contas tem o mesmo entendimento, conclui pela legalidade de registro com a aplicação dessa sanção. Em discussão? Desculpa. Aqui, senhor presidente, foi a diligência que foi descumprida se referia à ausência de indicação no ato de concessão dos proventos do valor. Essa matéria já foi objeto de diversas deliberações nas câmaras desse tribunal e, considerando os precedentes nos quais não houve aplicação de nenhuma sanção por esse descumprimento, posteriormente foi, ainda na gestão do conselheiro Artagão de Matos Leão, essa questão foi regularizada, então a proposta é pela legalidade de registro sem aplicação de nenhuma sanção. Legalidade de registro? Aprovado. Obrigado. Eu tenho na sequência 2 processos que já se encontram adiados e uma pensão, processo 487.996/2012, pensão concedida pelo município de Ivatuba. Senhor presidente, tratando-se de uma questão bastante similar a um processo anterior que se encontra adiado, o processo de Campo Largo, eu solicito o adiamento desse processo para que sejam todos tratados numa mesma sessão. Processo adiado. Obrigado. Tenho, então, a admissão de pessoal, processo 264-388 de 2011. Trata-se de admissão temporária efetivada pela Universidade Estadual de Maringá, edital 575/2010. Alguns professores. O processo teve uma tramitação extensa também, durante a qual se discutiu a legalidade dessas contratações temporárias para finalidades permanentes. Ao final, a Diretoria de Controle de Atos do Pessoal manifesta-se pela legalidade de registro das admissões e pela remessa integral dos autos ao Ministério Público do Estado para adoção das providências que entender necessárias ante a irregularidade consistente no desvirtuamento das contratações temporárias pelo Estado. O Ministério Público de Contas manifesta-se pela negativa de registro, aqui sempre também referindo o descabimento dessas contratações temporárias diante das necessidades permanentes. Eu, em meu voto, sigo o que tem sido a jurisprudência desse tribunal. Menciono, inclusive, que essa questão, em razão dessa discussão, tem sido feito pela inspetoria competente, aqui uma portaria 220 de 2015, alterada pela portaria 662 de 2015, que justamente tem acompanhado, monitorado a situação de forma que, inclusive, seria a fiscalização a cargo da 6ª Inspetoria de Controle Externo, de forma que eu entendo que essas providências adicionais não teriam relevância no âmbito desse processo, cabendo à inspetoria competente tomar as providências que entender necessárias. Então, a proposta pela legalidade de registro tão somente. Legalidade de registro, aprovado. Tenho outra admissão de pessoal da Universidade Estadual de Maringá, o processo 343-943 de 2012, também contratação de professores por prazo determinado. Igualmente, nesse caso, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal manifesta pelo registro das contratações, o Ministério Público pela negativa de registro. Nesse caso, não há nenhuma proposta adicional da Diretoria de Controle de Atos do Pessoal, e da mesma forma que no processo anterior, a proposta é pela legalidade de registro. Legalidade de registro, aprovado. Tenho, ao final, processo 463-062 de 2011,
é uma admissão de pessoal que foi realizada pelo município de Tunas do Paraná para agente comunitário de saúde, auxiliar de enfermagem, motorista habilitação B ou C, motorista habilitação D ou E, técnico de enfermagem, técnico em radiologia. O edital número 1 de 2011. Nesse processo, a diretoria jurídica propôs uma diligência para que o município apresentasse esclarecimentos sobre a contratação ou não de empresa para a elaboração das provas e quanto à qualificação técnica da comissão que elaborou as provas. O município de Tunas do Paraná apresentou petição aduzindo que não houve contratação de empresa para a elaboração do concurso público e que todos os procedimentos necessários foram realizados por servidores da própria administração. Em relação à qualificação técnica da comissão, esclareceu que a mesma detinha conhecimento para o desempenho da função, haja vista que a exigência do nível de conhecimento dos cargos era de ensino fundamental completo, motorista, técnico em enfermagem completo, técnico em enfermagem nível técnico, auxiliar de enfermagem, curso de auxiliar de enfermagem nível médio, técnico em radiologia completo, técnico em radiologia nível médio e agente comunitário de saúde, ensino fundamental completo. Indicou a qualificação da Comissão Especial de Seleção de Pessoal, na qual uma integrante teria curso superior de pedagogia, pós-graduação e especializações na área de ensino, um outro integrante com curso superior incompleto, mais 2 integrantes com ensino fundamental completo e uma outra pessoa especializada com curso superior de enfermagem e especialização no programa Saúde da Família. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal considerou atendida a diligência, opinou pelo registro das admissões, mas sugeriu a emissão de recomendação ao município para adoção de providência em futuros processos de seleção de pessoal, tendo em vista algumas restrições que anotou no âmbito desse edital. Primeira restrição, as inscrições teriam se iniciado antes da publicação do edital, quando deveriam ocorrer, logicamente, somente depois da divulgação do edital. Aqui a unidade assevera que, contudo, no caso em tela, após a publicação, as inscrições permaneceram abertas por aproximadamente 20 dias, permitindo relevar-se a irregularidade. Nesse caso, então, foi uma publicação por um período e, embora esse período da publicação do edital já tenha se dado após o início das inscrições, houve ainda 20 dias, esse prazo de 20 dias depois dessa publicação. São aqueles periódicos, foi um desses periódicos que foi publicado o edital. Outro item de restrição, as inscrições foram realizadas apenas de forma presencial. Aqui há a referência que o melhor meio para a realização de inscrições é pela internet, que possibilita maior acesso e oportunidade para as pessoas residentes em outras localidades de participar da seleção. A terceira restrição, a ausência de indicação de critérios de avaliação para as provas práticas para os cargos de motoristas. Faltaram, então, os critérios de avaliação. O edital, o quarto item de restrição, o edital não informou as atribuições dos cargos e o conteúdo programático dos conhecimentos específicos que seriam avaliados nas provas. O Ministério Público de Contas acompanha o posicionamento da Diretoria de Controle de Atos Pessoal, manifesta pela legalidade de registro das admissões com a expedição das recomendações sugeridas pela unidade técnica atinentes a esses apontamentos que fiz menção. Aqui a proposta que apresento é coincidente com essas manifestações pela legalidade de registro das admissões e emissão das recomendações para que, nos certames que vier a promover, o município de Tunas do Paraná deixe de cometer essas falhas que foram indicadas pela instrução. Então, a proposta é pela legalidade de registro e emissão de recomendação.
Em discussão, aprovado. Senhor presidente. Pela ordem. Apenas para registrar meu voto, a divergência quanto à recomendação. Eu entendo pela legalidade de registro sem emissão de recomendações. Registrado. Senhor presidente, eu encerrei a minha pauta, apenas gostaria extemporaneamente de comunicar sobre o estamento de um processo apenas na Diretoria de Controle de Atos Pessoal, aguardando decisão da questão daquele decreto estadual, que já foi referido pelo conselheiro substituto Cláudio Augusto Canha. Processo 136.472/2012. Obrigado. Está anotado. Com a palavra, o auditor Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Eu vou iniciar pelas prestações de contas municipais. Município de Colombo, com conta sediada, solicito que assim permaneça. Passa, então, ao protocolo 144.411.07, contas de 2006, atinentes a Bom Sucesso, responsabilidade do senhor Maurício Aparecido de Castro, que em primeira análise foram detectadas 29 impropriedades nas contas. Após a devida instrução, com a citação do responsável e realização de diversas diligências, os pareceres foram, então, pela emissão de parecer prévio com a desaprovação das contas e diversos apontamentos ainda de ressalva. No voto, senhor presidente, quanto às ressalvas referentes ao orçamento, que é o detalhe insuficiente de programas, ações e indicadores do plano plurianual, utilização de metodologia inadequada nos programas e ações da LDO, excesso de dispositivos para alteração da lei orçamentária, utilização de método não conservador na projeção de receitas na LDO. Eu acompanho as manifestações, acolhendo-as como razões de decidir e acrescentando determinação, porque seja na apresentação das próximas contas anuais, documentos que comprovem a adoção de medidas para aprimorar os controles internos, a fim de evitar as falhas relativas ao orçamento. Quanto às ressalvas referentes ao não exercício pleno da capacidade tributária e utilização de dotação de fontes vinculadas como recurso para vetores de créditos adicionais, deixo de acolher o entendimento do Ministério Público, que considera essas impropriedades como irregularidade de contas, em face de reincidência, já que no exercício anterior esses apontamentos tinham sido objeto de ressalva, uma vez que não cabe à norma regimental inovar no mundo jurídico, e o que se tem no texto da lei orgânica é o caso de descumprimento de determinação, o que não ocorreu nos autos. Quanto à constituição incorreta do Conselho do Fundef e do Conselho Municipal de Saúde, como as impropriedades se referem à ausência de preenchimento de cadastro junto a esse tribunal, entendo plenamente regular o item, já que a falta de preenchimento do cadastro não tem caráter contábil, financeiro, operacional, patrimonial e econômico, não tendo condão de macular as contas em apreço. Quanto à omissão de conta corrente no sistema informatizado, considerando que não houve dano à gestão erária, entendo pela convenção em ressalva com determinação para que seja regularizado o apontamento referente à conta junto à Caixa Econômica Federal, que não constou do sistema informatizado. Quanto à falta de retenção das contribuições dos agentes políticos à INSS, como aparentemente não houve dano erário à gestão, considerando que o município se comprometeu em corrigir a impropriedade, entendo pela convenção em ressalva com determinação para a apresentação dos documentos comprobatórios das medidas para corrigir a impropriedade. Quanto à ausência de comprovação de pagamentos precatórios notificados antes de julho de 2005, também como não houve dano erário à gestão, e considerando a informação nos autos de que o município está firmando um acordo com o senhor Gumpac Ueno para pagamento do precatório judicial, entendo pela convenção em ressalva com determinação da apresentação dos documentos conforme relação emitida pelo TRT da 9ª Região. Quanto à realização de despesas sem licitação ou sem indicação do processo de dispensa, repetidamente ocorrida em limite inferior à exigência de licitação, nos quais foram adquiridos itens de mesma natureza, caracterizando o fracionamento de despesas, implica a irregularidade das contas, cabendo o ressarcimento de valores, uma vez que o responsável não trouxe aos autos documentação atinente a essas aquisições, cabendo a aplicação da multa do 87.4D,
com o parágrafo 2º do mesmo artigo. Também o mesmo raciocínio vale para aquisição de combustíveis por inexigibilidade de licitação. E como há dano erário, conforme o artigo 89, parágrafo 1º, inciso 2º da nossa lei orgânica, entendo ainda pela imputação do ressarcimento de valores. Quanto ao pagamento e recebimento acima do valor devido da remuneração dos agentes políticos, decorrente de aplicação do índice de reajuste concedido aos servidores, superior aos índices de inflação da época, registra que a devolução de valor pago maior se deu em julho de 2007, depois da situação do responsável, ocorrida 6 de julho de 2007. Então, seguindo a uniformização de jurisprudência, o recolhimento desses valores permite apenas a conversão em ressalva, não regularizando totalmente o item. Então, em face de tudo isso, senhor presidente, a proposta é que seja emitido parecer prévio pela irregularidade das contas de Maurício Aparecido de Castro, Bom Sucesso 2006, pela realização de despesas sem licitação, sem indicação de processo de dispensa, da ausência de diversos documentos, mesmo após a devida citação e diversas diligências enviadas ao município, as ressalvas já descritas no voto, com as correspondentes 6 determinações para sua correção, a aplicação da multa do 89, parágrafo 1º e 2º, em função da dispensa indevida de licitação, em afronto ao artigo 10, inciso 8º da Lei de Improbidade Administrativa, e sendo a multa do 89 da Lei Orgânica fixada em 10% do total de despesas realizadas, sem licitação ou sem indicação do processo de dispensa, devidamente corrigido. O recolhimento de R$ 428.317,22, correspondente ao valor original referente às despesas realizadas sem licitação e sem indicação do processo de dispensa. E nos termos do regimento interno, o encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual. Essa é a proposta. Em discussão. Pela ordem. Senhor presidente, senhor relator, fiquei com uma dúvida. Vossa Excelência, em seu voto, determina a devolução integral dos valores referentes às aquisições, ou, enfim, contratos que foram realizados sem licitação. Sem licitação ou com dispensa? Sem dispensa. Indevida. E Vossa Excelência coloca aquela multa do parágrafo 4, Vossa Excelência também está... Não, porque tem dano ao erário. Certo. Senhor presidente, eu vou acompanhar então o voto do relator, embora tenha alguma dúvida em relação a esse ponto, mas no mais não tenho. Obrigado. Aprovado. Passo à tomada de contas extraordinária 192.401.08, atinente ao município de Paranapoema, tomada de contas instaurada pelo Acórdão 215 de 2008, Primeira Câmara, em sede de prestação de contas de transferência voluntária, do convênio 256 de 2005, firmado entre o município e o governo do Estado do Paraná, como pela prestação de serviço pelo município de transporte escolar aos alunos da rede de ensino estadual. Em apertada síntese, senhor presidente, o que foi verificado que na tomada de preços 2/2005 para suportar as despesas de transporte escolar referentes à aquisição de combustíveis para realizar o transporte escolar, a despeito do que prescreve a Lei Federal 8666 de 93, os dois únicos participantes da licitação foram considerados vencedores, haja vista que apresentaram exatamente os mesmos preços para álcool, gasolina e óleo diesel. E aí a Comissão Permanente de Licitação do município, amparada por parecer jurídico, que afastou a incidência do artigo 45, parágrafo 2º e 3º do Estatuto Federal de Licitações, deixou de promover o sorteio de desempate e os objetos solicitados acabaram sendo divididos entre as duas empresas participantes do certame. Foi feita a devida citação da prefeita à época, a senhora Neuza dos Santos Carvalho, dos componentes da Comissão Permanente de Licitação e os representantes das empresas participantes.
e ainda do parecerista, que ofereceu parecer conclusivo, permitindo a divisão do objeto. Os pareceres não acolheram as manifestações daqueles que apresentaram defesa, nem todos apresentaram defesa. Entretanto, os pareceres entenderam que não seria possível de imputação de devolução de valores às empresas participantes por entender que não haveria responsabilidade dessas empresas que participaram do certame, devendo ser responsabilizados a prefeita, o parecerista e os membros da comissão de licitação. Eu diverjo desse entendimento. Eu entendo que a afronta à Lei 8666 de 93 foi notória, que não poderia escapar a entendimento até mesmo do cidadão médio, haja vista a decisão totalmente sem amparo na Lei Federal de Licitações, e por isso entendo que também as duas empresas sejam também responsabilizadas, e por isso a proposta é porque sejam julgadas irregulares as contas de Neuza dos Santos Carvalho, Luiz Carlos de Souza, Manuel Soares da Rocha, José Heleno Simões Gomes, João Bosco de Alencar e Kleber Júnior Marques dos Santos, que são a prefeita, os componentes da comissão de licitação e o parecerista, e ainda as empresas Sandra Cristina de Lourenço Silva ME e João Leal e Companhia Limitada, imputando-se a eles a devolução integral dos valores, considerando que, em relação à empresa da senhora Neuza, foram adquiridos produtos no montante de R$ 97.000 e fração, e em relação à empresa de João Leal, R$ 60.000 e fração. Imputando-se o ressarcimento, a responsabilidade solidária, entre cada empresa e os componentes da licitação, o parecerista e a prefeita. E a responsabilização do parecerista, eu sigo a jurisprudência do TCU, e diz que em caso de erro grosseiro é possível a responsabilização do parecerista. Me parece que é o caso aqui, salvo o melhor juízo, e essa é a proposta. Em discussão, aprovado. Passo aos atos de inativação pela legalidade de registro. 5195-1311, Marilene Pereira Foroni. 56074211, Nair dos Santos Costa. 16082212, José Leandro Filho. 86564812, Natália Répula. 11884613, Maria Alcinir Teixeira de Carvalho. 359-29013, Amarildo Aparecido Belo. 3846413, Maria Lúcia Silveira. 569-40613, Nico Dema de Paula. 667-79313, Francisco Chagas da Silva. 672-85113, Maria Isabel Aparecida Alves. 751-83213, Moacir Aparecido Soldi. 832-88313, Joana Zukovski. E 879-28613, Maria Helena Vicentini, todos pelo registro. Pelo registro, aprovado. O protocolo 586-54607, eu solicito a retirada de pauta. Retirado, está retirado. Passo aos processos de pensão pela legalidade de registro. 528-16411, Antônio de Lima Padilha. 308-96012, Odísia Pereira Afonso. 335-54513, Dolores Rodrigues Martins. 462-54713, Maria Isabel Carneiro Soulreis.
519253, Marli de Oliveira Caputo. 50404513, Terezinha Madureira. 522833313, Betisa Freitas. 5483953, Glaribel Rubini. 5818303, Iraí Ferraz de Lima Orasmo. 807616113, Maria Silésia de Souza. 811-142-13, Lídia de Oliveira. 604-540-14, Maria Cilita da Silveira. 604-990-14, Floripes Pereira de Lima Santos. 619-180-14, Fortunata Sander. 38-330-15, Caroline Frachino Schweiss e Giza Frachino Schweiss. 572-226-15, Zenaide dos Reis Ribeiro, todos pelo registro. Pelo registro. Revisão de proventos 613-444-12, Beatriz de Fátima Gusque, pelo registro. Pelo registro. Do protocolo 648-710-12, houve a decretação da nulidade do acórdão que analisou a aposentadoria do interessado. Então, eu entendo também que deva ser declarada a nulidade 64. O acórdão que foi anulado, o acórdão referente ao a interessada é a senhora Gladir Sônia Rinaldinho Miquilasso, que teve a sua revisão de proventos conforme a emenda 1 conforme o artigo 1º da emenda constitucional 70 de 2012. O ato de revisão de proventos foi negado, tendo em vista que foi apreciado como ilegal o ato de inativação, conforme acórdão 818-15 da segunda Câmara. Nos autos 51619710, referente ao ato de inativação, foi declarada a nulidade da decisão que negou registro ao referido ato por meio do acórdão 3038-15 da segunda Câmara, que também determinou o retorno do processo à fase de instrução. Então, considerando que foi declarado nulo o acórdão referente à negativa de registro da aposentadoria, então que seja declarada a nulidade do acórdão 335415 da segunda Câmara, destes autos referente à negativa de registro da revisão de proventos, devendo os autos permanecerem na diretoria de controle de atos de pessoal até a decisão definitiva no processo de inativação 5169197/10. Essa é a proposta, senhor presidente. Em discussão, a proposta está aprovada. Pela legalidade e registro da revisão de proventos 563-564-13, José Níquio. Em discussão, aprovado. Protocolo 75023512, a revisão de proventos, em que se analisa a revogação da aposentadoria concedida a Selva Terezinha Valdrigues de Almeida, no município de Curitiba. A unidade técnica de CAP esclareceu que, à época da sua inativação compulsória, a servidora foi informada que não poderia acumular 3 aposentadorias, e sendo que optou por cancelar sua inativação referente à matrícula número tal, bem como solicitou a incorporação do tempo de contribuição computado à inativação a ser cancelada. O órgão previdenciário cancelou a referida inativação, exonerou a pedido da servidora do respectivo cargo e enviou os documentos pertinentes para comunicação a esse Tribunal de Contas do cancelamento da aposentadoria, solicitando a baixa do protocolo 372-04007 e devolução dos autos à origem para arquivamento. O representante do Ministério Público nos autos, Gabriel Guilherme, ressalta a ausência de ato a ser registrado e requereu a complementação da instrução. Foi realizada, então, diligência ao IPMC
que esclareceu que a segurada possuía 2 vínculos com o município no cargo de profissional de magistério e, quando da sua inativação em uma das matrículas, já estava aposentada pelo município de Curitiba na outra matrícula e também pelo Estado do Paraná, motivo pelo qual procedeu ao cancelamento da sua inativação referente a uma das 2 matrículas municipais, e que a documentação correlata foi enviada a esse tribunal para comunicar o cancelamento da inativação. O representante do Ministério Público verificou que constavam 4 processos em nome da servidora, nenhum dos quais referentes à aposentadoria pelo Estado do Paraná. Foi então determinada ao retorno dos autos a DICAP, que informou que não foi encontrado o registro da aposentadoria da senhora Terezinha de Almeida pelo Paraná Previdência, manifestando-se então pelo cancelamento da aposentadoria e abertura de tomada de contas extraordinária em face do Paraná Previdência, em função dele não ter sido enviado o processo de inativação referente à servidora. O representante do Ministério Público reiterou seu opinativo pelo cancelamento da aposentadoria registrada por decisão definitiva monocrática e pelo apensamento desses autos ao processo 44305311 após os registros competentes no processo 37204007 e acompanhou a proposta de abertura de tomada de contas extraordinária. No voto, eu verifico que a senhora Selva Terezinha de Almeida, aposentada pelo Estado do Paraná e pelo município de Curitiba, optou pelo cancelamento da última matrícula no município, a fim de ter o respectivo tempo de contribuição computado em sua aposentadoria no cargo de profissional de magistério referente a outra matrícula municipal, objeto do processo 44305311. Não tendo sido verificada irregularidade, sendo mais benéfico assegurada, não me oponho ao cancelamento da aposentadoria. Inexistindo ato a ser registrado, proponho a remessa destes autos à DICAP para que proceda as devidas anotações e após a diretoria de protocolo para pensamento desses autos ao protocolo 44305311, conforme proposto pelo representante do parquê especializado. E ainda acolho os opinativos para a instalação de tomada de contas especial pelo controle interno do Paraná Previdência, para que, nos prazos de abertura e envio a esse Tribunal de Contas, realize a apuração de eventuais responsabilidades e dano erário decorrente da inativação da senhora Terezinha Valdrigues de Almeida, em função de não terem sido enviado para registro nesta Corte de Contas. É a proposta. Em discussão a proposta, aprovado. Passo aos processos de admissão de pessoal, acompanhando os pareceres pelo registro. Protocolo 22804111, concurso público 9/2008, realizado pela Fundação Municipal de Saúde de União da Vitória. Pelo registro da admissão de Marco Aurélio Ribas no cargo de arquiteto e de Mariana Gabriele dos Santos no cargo de terapeuta ocupacional. É a proposta. Está em discussão, aprovado. Protocolo 64624811, concurso público 3/2011 do município de Pinhais, diversos admitidos para o cargo de professor, admitidos com a atuação do processo, pela legalidade de registro, conforme pareceres. Pela legalidade de registro. Protocolo 41926005, que se refere ao concurso público do edital 1 de 2001 do município de Paranaguá. Desde a sua apresentação neste tribunal, lá nos idos de 2005, a documentação para análise veio de forma incompleta. Por diversas vezes foi realizada diligência à origem, alguns documentos foram enviados, outros permaneceram ausentes. E a ausência desses documentos impede
verificar se houve a real observância à ordem classificatória, uma vez que as admissões referentes aos 97 primeiros colocados constam de outro processo, julgado legal, por resolução de 2003 desse tribunal, e os referentes aos classificados entre as posições 244 e 265 constam também de outro processo já julgado, apreciado como legal pela decisão definitiva monocrática 163, de 2007. Mas não há informação de desistências, não comparecimentos, etc., sobre os classificados entre a 98ª e a 243ª colocação. E também sobre os 200º, 66º e 200º, 67º colocados. Foi, então, novamente realizadas diligências para que fossem enviados os documentos e o município não atendeu a essas diligências. A ADCAP, então, opina pela negativa de registro, com aplicação de multa, pelo não cumprimento das diligências. E a procuradora Elisa Ana Zenedin Condolangner opina pela negativa, com concessão de contraditório aos servidores e aplicação da multa sugerida pela unidade técnica. Em função disso, eu determinei uma última diligência como relator. O município de Paranaguá novamente deixou de atender, a ADCAP reiterou seu entendimento, e a representante do Ministério Público, a procuradora Ângela Castro Costaldelo, considerou que, em face da segurança jurídica e boa-fé dos servidores, mostra-se descabida a negativa de registro, assim como a aplicação de multa, uma vez que o procedimento foi instaurado antes da entrada em vigência da Lei Complementar 113 de 2005, opinando pelo registro. Senhor presidente, eu entendo que não é possível formar um juízo acerca da legalidade das admissões, e tendo em vista não prejudicar pela negativa de registro diversos servidores que foram contemplados nesses autos com admissão aos cargos no município de Paranaguá, eu entendo pelo sobrestamento dos autos com determinação da instalação de uma tomada de contas especial pelo controle interno de Paranaguá, a fim de que sejam apuradas as responsabilidades em eventual dano erário pelo não atendimento das diligências que deveriam ter complementado a documentação para análise dessas admissões nessa Corte. É a proposta. Pelo sobrestamento. Aprovado. Sobrestamento e determinação de instalação de uma tomada de contas. Perfeito, aprovado. O protocolo 571-20407 está adiado, solicito que assim permaneça e minha pauta está atendida. Passo o relato da pauta que me foi distribuída. Processo número 257-07512, prestação de contas de transferência, Secretaria de Estado da Educação, Amilcar Cavalcante Cabral. Trata-se da prestação de contas de transferência voluntária, celebrada entre a Secretaria de Estado da Educação e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cruzeiro do Oeste, formalizada por meio do termo de convênio referente ao exercício financeiro de 2011, no valor de R$ 172.136,62, tendo por objeto a conjunção de esforços entre a Secretaria de Estado da Educação e a entidade mantenedora, visando a oferta de educação básica para alunos com necessidades educacionais especiais. De acordo com a instrução, a unidade técnica constatou as seguintes irregularidades: divergência entre a execução do convênio e o plano de trabalho, ausência do termo de convênio e respectivo aditivo, divergência no valor escrito do CIT e ausência de aplicação financeira dos recursos entre 22/7/13 e 19/11/13. Por meio de instrução, unidade instrutiva, depois de analisar os documentos apresentados pelos interessados em sede de contraditório, entendeu regularizadas as impropriedades, ressalvando a falta de correção monetária incidente sobre R$ 391,56, montante este referente ao recolhimento dos valores que deixaram de ser auferidos em face da não aplicação financeira dos recursos repassados, cujo valor inexpressivo não gerou dano relevante ao erário. O Ministério Público de Contas, através de parecer, opinou pela regularidade das contas, com ressalva nos termos da unidade técnica.
Voto pela regularidade das contas no convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação e a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Cruzeiro do Oeste, referente ao exercício financeiro de 2011, ressalvando a ausência de correção monetária dos valores recolhidos a título de aplicação financeira dos recursos e do convênio. Está em discussão. Aprovado. 22.931.13, prestação de contas de transferência, município de Maringá, Osmar Batista, Silvio Magalhães Barros 2, Centro Cultural Jamaica de Maringá, Zanoni Luiz Fávero, Carlos Roberto Pupim. Trata-se de prestação de contas de transferência voluntária, celebrado entre o município de Maringá e o Centro Cultural Jamaica de Maringá, formalizada por meio de termo de convênio, registrado no Sistema Integrado de Transferência, referente ao exercício financeiro de 2013, no valor de R$ 25.000, tendo por objeto a manutenção da rede de atendimento a crianças e adolescentes. A Diretoria de Análise de Transferência constatou o atraso por parte do concedente no envio das informações bimestrais no CIT em relação ao prazo estabelecido pelo artigo 15, parágrafo 4º da Instrução Normativa 61/2011. Também a ausência de certidão na formalização da transferência, conforme previsto no artigo 3º, o seu inciso da Instrução Normativa 61 de 2011. No entanto, manifestou-se pela regularidade das contas, tendo em vista a ausência de irregularidades e levando em conta o critério da razoabilidade, proporcionalidade, relevância e risco, pois ponderou a necessidade de adaptação dos jurisdicionados aos novos procedimentos estabelecidos pela Resolução 28/2011 e a Instrução Normativa 61 de 2011. Ainda recomendou a regularização das inconformidades apontadas nos próximos exercícios. O Ministério Público de Contas, através de parecer, manifestou-se pela regularidade das contas com recomendação nos termos da unidade técnica. Voto pela regularidade das contas do convênio celebrado entre o município de Maringá e o Centro Cultural Jamaica de Maringá e deixo de acatar a recomendação para que sejam regularizadas as inconformidades nos próximos exercícios financeiros, haja visto o esgotamento do lapso temporal de adaptação dos jurisdicionados ao Sistema Integrado de Transferência. Está em discussão, voto. Aprovado. Processo 611.739.13, prestação de contas de transferência, Fundação Araucária, Universidade Estadual de Maringá, Júlio Santiago Prates Filho, Paulo Roberto Slude Brofman. Trata-se de prestação de contas de transferência voluntária, formalizada por meio de convênio, registrado no Sistema Integrado de Transferência, celebrado entre a Fundação Araucária e a Universidade Estadual de Maringá, no valor de R$ 9.986,88, referente aos exercícios financeiros de 2011 e 2013, tendo por objeto o projeto de desenvolvimento científico denominado Práticas Discursivas, Sujeito, Identidade e Subjetivação. A Diretoria de Análise de Transferência, por meio de instrução, constatou atraso de 19 dias na prestação de contas, atraso no envio das informações bimestrais ao CIT pelo tomador e pelo concedente dos recursos. No entanto, ponderando a necessidade de adaptação dos jurisdicionados aos novos procedimentos estabelecidos da Resolução 28/2011 e pela Instrução Normativa 61/2011, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, manifestou-se pela regularidade das contas com a recomendação aos jurisdicionados para que regularizem as inconformidades apontadas nos exercícios seguintes. O Ministério Público de Contas, através de parecer, manifestou-se pela regularidade das contas nos termos da proposta pela unidade técnica. Voto pela regularidade das contas referentes ao convênio registrado no CIT, celebrado entre a Fundação Araucária e a Universidade Estadual de Maringá. Deixo de acatar a recomendação, também nesse caso, pelas mesmas razões do processo anterior. Esse é o voto. Está em discussão. Aprovado. Processo número 745633813, prestação de contas de transferência, Centro de Assistência Social Divina Misericórdia, Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba, Valdeci Raimundo, Fernanda Bernardi Vieira Richa, Marie Salete Dalpraducci, Rosiana Medeiros de Camargo, José Ademir Miro Gaspar Falkenbach, Noemi Horte Batista e Márcia Eliandra Olekosvoski Fruit.
Trata-se de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba e o Centro de Assistência Social Divina Misericórdia, formalizada por meio do termo de convênio, registrado no Sistema Integrado de Transferência, referente ao exercício financeiro de 2010-2012, no valor de R$ 113.506,96, tendo por objeto o atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A Diretoria de Análise de Transferência, por meio de instrução, em primeira análise apurou as inconformidades: atraso na prestação de contas, atraso do tomador no envio das informações bimestrais, atraso de concedentes no envio das informações bimestrais, ausência de certidões durante a execução de transferência, termo de cumprimento de objetivos não emitidos pelo fiscal responsável pela transferência em relação à exigência da Resolução 28/2011 e da Instrução Normativa 61/2011, extrapolação de valores previstos no plano de aplicação. Após as manifestações dos interessados, a Diretoria da Análise de Transferência entendeu regularizado o item extrapolação de valores previstos no plano de aplicação, uma vez que para a realização da alimentação do CIT, os interessados realizaram um desdobramento proporcional do plano de aplicação, haja vista que o convênio vigorou no período de 1/6/10 a 1/12/12. Por fim, quanto às demais irregularidades, a unidade técnica, considerando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, relevância e risco, ponderando a necessidade de adaptação dos jurisdicionados às exigências da Resolução 28/11 e a Instrução Normativa de 61/11, manifestou-se pela regularidade das contas. O Ministério Público de Contas, através de parecer, em congruência com a unidade técnica, opinou pela regularidade das contas e recomendação ao gestor. Voto pela regularidade das contas referente ao convênio celebrado entre o Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba e o Centro de Assistência Social Divina Misericórdia, formalizada por meio do termo de convênio. Deixo de acatar a recomendação pelas mesmas razões do processo anterior. Esse é o voto, está em discussão, aprovado. Isso é o que havia na minha pauta. Deixo a palavra livre. Ninguém havendo interesse em falar, convoco a próxima sessão ordinária desta segunda Câmara para o dia 21 de outubro de 2015, quarta-feira, às 14 horas, horário regimental. Levante-se a sessão.